Tayane, seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui nesse humilde perfil. Ah, Se você quiser ir se apresentando, para o pessoal que não te conhece eventualmente, e aí a gente já entra no assunto especificamente, pode ser? pode ser sim. Então, eu me chamo Daiane Cardoso, sou casada, vai fazer 8 anos agora, em maio. É, Sou casada com o Marcos, vulgarmente conhecido como Juninho, mas o Marcos. Sou mãe de. Ao todo são 6, né? Que já tem 3 no céu. E, e 2 nascidos, né? Um de 4, uma de que vai fazer 1 ano semana que vem. E o Antônio que tá no forninho, né? Tá na metade aqui da gestação. De formação, diploma, pós e mestrado trancado e tudo mais, eu sou arquiteta. Mas desde muito antes, até mesmo eu criei a própria faculdade, eu já percebi a vocação para pessoa, né? Para pessoa humana, assim, né? Tanto que por muito tempo alinhei meus trabalhos, minha graduação e tudo mais, e até a questão religiosa, né, as minhas missões, as missões que eu fazia missionária na época que eu ainda era solteira, né, filhos, todas elas sempre voltadas para a questão da formação humana, né, sempre essa questão relacionada à formação humana, tudo que diz respeito à formação humana, desde aí sei lá, dos meus 18 anos, né, então já faz mais de 10 anos que me dedico a ler e mais. E, e nesse novo universo de coisas, né, relacionadas à própria filosofia, temperamentos foi o primeiro assunto que me ganhou, assim, né, que me levou a estudar mais a fundo a própria filosofia e Sócrates, Galeno e toda essa galera mais antiga, os, os primeiros, né, dos temperamentos. Uhum. Através do Ítalo, né, através daquele curso bem antigo dele, que as aulas tinham 4 horas cada aula, assim, bem antigo, eu nem sei de que ano que é aquilo, deve ser 2016, 2017. E foi onde. Você diz o curso mesmo de temperamentos ou aquelas aulas que ele chamava de super lives Não, de psicologia? nossa, muito antes disso. É, Eu devia ter. Ele nem devia ter seguidor no Instagram ainda naquela época. Faz muito tempo. Faz uns, sei lá. Deixa eu pensar. Assim, eu era coordenadora estadual. Meu Deus, eu não sei dizer. Deve ter sido, sei lá, 2017 por aí. 2016, 2017. Que ele tinha. uhum. Era um curso. Eu não sei, eu não lembro o nome dele, mas era sobre temperamento, simbólica, uma introdução à simbólica e temperamentos. E as aulas tinham, assim, entre 3, 4, 5 horas cada aula, sabe? Tipo, era um negócio, assim, fora do comum. Eu acho que eu devo ter escutado umas 4, 5 vezes cada uma, sabe? Pra entender, porque era muito novo pra mim aquilo, sabe? Aí depois Uhum. daqui, de fato, é mergulhar no assunto. Aí, claro, cada vez que tu vai um pouco mais, né? Tu vai um pouco mais, tu vai um pouco mais. Eu conheci a própria simbólica através do Olavo, do Ítalo também, né? Mas E é a uma parte coisa que nunca acaba, né? Parece que é um buraco sem fundo, assim. Você vai indo e tem mais, e tem mais, e vai indo. não acaba. E me apaixonei mesmo, assim, pela filosofia. Comecei filosofia pela Academia Atlântico, né? Mas tive que trancar por causa da gravidez da Clara ali. Foi gestação de risco, eu não tava conseguindo conciliar tudo, né? Uhum. Tranquei a faculdade, fiz 1 ano. Não sei se vou voltar agora, né? Coisa de emendar um filho atrás do outro, aí eu não tô sabendo quando que eu vou conseguir voltar uma coisa. Nem o próprio perfil eu tenho conseguido ficar muito tempo aqui, né? Mas, Uhum. mas é um assunto que eu gosto muito, sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito, assim, dessa questão de formação humana, de entender, de compreender o outro. E para mim, sou colérica, né? Colérica aí de nascença, ajuda muito, ajuda muito com a questão de compreender o outro mesmo, sabe? De entender que o outro é outro, não uma extensão de mim, que é uma parte diferente, que ele vai fazer de forma diferente, Exato. que ele vai ser de um jeito diferente, vai ter uma compreensão diferente do mundo, um jeito diferente de ver as coisas. Acabou que me ajudou muito a acelerar esse processo.
Pois é, aconteceu comigo mais ou menos isso na época com a minha esposa, né? A gente tinha casado de pouco. E tinha umas coisas que ela fazia, que ela pensava, que eu não conseguia entender, assim, eu falei, mas isso não faz o menor sentido. Quando eu comecei a entender sobre temperamento, eu falei, não, entendi de onde que vem isso daí. Que ela é uma sanguínea, assim, sanguínea clássica, assim. Uhum, E eu, como fleumático, tenho uma certa dificuldade com abstrações muito abstratas, sabe? uhum. E aí ficava aquela confusão e tal. E aí, depois de um tempo que eu comecei a entender, eu falei assim, não, então beleza. Então é normal que uma pessoa seja tão diferente de mim desse jeito, né? Tipo, é normal que as pessoas encarem o mundo de forma diferente. Até então eu não tinha imaginado uma situação desse tipo. Muito por imaturidade minha também, né? Que eu demorei para amadurecer e tal. Mas é meio que isso, né? Você tentar sair de dentro de você e tentar olhar as coisas pelo prisma do outro, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu sempre percebi em mim um tino para liderança, sabe? Mesmo antes de conhecer temperamentos, eu sempre fui líder de alguma coisa, sabe? Eu sempre estava encabeçando alguma coisa, Uhum, começando um projeto, sabe? Sempre estava à frente de algo e isso para mim sempre foi muito natural. Né, tomar a iniciativa das coisas, fazer as coisas acontecer. Tem um problema, até não resolver o problema, eu não descansava. Então, isso sempre foi muito natural para mim. E meu pai é assim, meu pai é colérico também. Minha mãe é sanguínea e por conviver muito tempo com colérico, ela acabou que pegou esses trejeitos do meu pai de resolver as coisas. Então eu fui criada nesse ambiente, sabe? De gente que uhum. tem problema e resolve o problema. E vamos que vamos, sabe? O meu irmão mais novo é filomático, pobre, sofreu muito na nossa família. 10 anos mais que eu. Ele sofreu muito, muito mesmo. Claro que acabou que eu acabava, às vezes, passando a mão e tudo mais, ajudando ele, acelerando, enfim. Daí entra outros aspectos da minha personalidade, né? De humana, assim, né? E conseguir desdobrar. Mas ele sofreu bastante. Fleuma, assim, do tipo, foda-se o que vocês querem, eu não quero nem saber, entendeu? Eu tô de boa aqui comigo mesmo. Tanto que ele mora fora do Brasil hoje, né? E pra ele foi super tranquilo ir, claro que sofreu, saudade e tudo mais. Mas pra ele dizer não, falar, eu vou viver minha vida, vocês que se virem aí, e foi, sabe? Faz 3 anos que lá. Mas mudou muito isso, sabe? Tipo, meu marido também é sanguíneo. Meu marido é sanguinaço, assim. Sanguinaço, sanguinaço. E compreender, sabe? Isso, olhar para as pessoas e perceber, olha, isso é diferente. Isso é diferente na gente. Tipo, eu que. Beleza, entender? Eu tava conversando com uma seguidora ali agora, que eu fiz uma sequenciazinha sobre temperamento, né? Uhum. Daí tava conversando com uma seguidora. Assim, gente, eu tenho uma amiga que é melancólica, que é bem como diz de São Francisco de Sales, né? São Francisco de Sales diz que quando Deus quer santificar um colérico, Ele ele, manda o meu ele, acorde. ele confia um amigo melancólico. E eu tenho uma amiga melancólica, minha comadre. A gente é comadre dos dois lados, assim, né? E ela é melancólicasíssima, assim, sabe? Tipo, tudo, né? Ela vem desabafar comigo. E daí eu já quero resolver o problema que ela tá desabafando, sabe? E ela não quer, eu não quero resolver, só quero reclamar, só quero contar. Aí tu fica, ai meu Deus, vamos lá, então respira Só fundo. quero remoer essa coisa interior, né? Só quero Exato. refletir, só quero, enfim, botar alguma coisa para fora, porque eu não aguento mais jogar para dentro, né? Fica ali remoendo, daí vem reclamar justo com quem, né? Com a colérica. Daí eu já penso em milhões de jeitos de resolver, e daí já mando, é pra resolver uma coisa mais prática, já mando o link de alguma coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, só que até processar, né, é outra história. E você vê isso que eu já tenho uma caminhada de maturidade e tudo mais, né, de conhecer o temperamento, mas é muito natural. Tu imagina agora quem não consegue, quem não conhece, ou quem tá começando a conhecer, até o temperamento dos próprios filhos, como que lida com tudo isso, né? Tipo, a gente que já Exatamente. todo dia naquela mesma labuta, ali se conhecendo e praticando e, enfim, lutando, né? Já é difícil, né? Já é difícil o Exatamente. temperamento. É como se você estivesse dirigindo numa estrada à noite sem farol aceso. Você vai meio que no feeling ali e rezando para não ter nada na frente, Né? né? Exato. Exato. E outra que pode ser até assim que é a mesma opinião que eu tenho sobre os meus atendimentos que eu fazia, né, relacionados a mapa natal dentro da abordagem do professor Olavo. Uhum. É possível, é possível, é lógico que é possível, né? Você chegar a algum lugar sem esse conhecimento. Logicamente é possível. Só que
eu sempre brincava assim, que a vida ela é uma equação, né? Uma equação matemática, né? A igualdade só Deus sabe, né? Qual é a igualdade da personalidade, né? O que Deus de fato pensou para nós, só Ele sabe. E a nossa vida é essa constante, essa equação, né? Com 2x mais 3 mais x mais y mais b, enfim. Uhum. E cada parte da personalidade é um desses componentes que a gente vai gravando ali, que a gente amplia e resolve, amplia, resolve, amplia e resolve. Não saber o temperamento, não saber o nome ali, né, o negocinho ali do temperamento, vai fazer uma enorme diferença? Talvez não. Só que não faria tanta diferença se a gente tivesse uma capacidade de se observar, né, de parar e olhar para dentro de nós e falar assim, olha, eu sou inclinado a isso. Mesmo que a gente não nomeie isso da forma correta, mas que a gente olhe para dentro de nós a partir da observação do mundo, né? Ah, eu olho para o mundo e vejo esses componentes. Eu vejo o fogo, eu vejo o ar, eu vejo a água, a terra, né? Que são os componentes dos temperamentos. Eu olho para eles e eu vejo um quê de fogo em mim, né? Eu vejo, só parece que a minha alma, ela age do mesmo jeito do fogo. Se eu não me cuidar, eu tô queimando as pessoas ao redor de mim. Eu tô sapecando os outros ao redor de mim. Então, parece que falta isso para as pessoas. Pode ser até que elas não precisem conhecer necessariamente o temperamento, mas a capacidade de observar as coisas e comparar. Olhar para dentro de si e falar assim, olha, eu tenho esse movimento dentro de mim que se assemelha com esse movimento desse X elemento, ou enfim, de uma série de outras coisas, né? Eu tenho um comportamento mais ativo, um comportamento mais passivo, um comportamento mais expansivo, outro menos, enfim. E assim vai. Só que fazem isso, né? E daí aí entra outro problema. Quando elas conhecem o temperamento, que elas nomeiam o temperamento, aí elas passam a usar isso como muleta, né? Não, porque eu sou assim porque é assado, né? Aí acaba... Vai para o outro extremo, né? Exato. É o extremo. O outro extremo. Que aí começa a realmente. Porque aí a pessoa, ao invés de entender o que é o temperamento, se olhar no espelho e tentar ser uma pessoa melhor, ela começa a olhar para os outros e apontar o dedo e falar: você é assim, você é assim, você é assim. Então, acaba que, na verdade, o temperamento serviu só para ela continuar sendo uma pessoa porcaria, né? Julgando os outros. Uma E palavra assim, bem grosseira, assim, é burra, né? Porque, é, porque, porque o que é a inteligência, né? A inteligência, ela é a capacidade que a pessoa tem de costurar ideias, né? É de linkar as coisas. Essa é a definição de inteligência, quando a gente vê uma série de coisas e a gente consegue costurar essa série de coisas, né? Boa noite. A gente boa noite, Matheus. costurar essa série de coisas e fazer disso brotar um conceito na nossa cabeça. Então, beleza, eu tô olhando a natureza, eu tô contemplando a natureza, dá para fazer isso através das fotos do Felipe aí, né? Dá para fazer perfeitamente, porque as fotos são maravilhosas, mas a gente contempla a natureza, a gente contempla as coisas e, opa, pera, costura as ideias e vem para dentro de nós em forma de conceito. A pessoa inteligente ela é capaz de fazer isso. Eu não estou falando de inteligência no sentido de Tirar nota na escola, né? isso, não, e também não no sentido gênio, assim. Não, a inteligência é a capacidade mental de racionalizar as coisas, né? Então a pessoa inteligente ela faz isso. A pessoa que assim, médio, né, o brasileiro vai conhecer os temperamentos, ele vai ler ali aquela descrição, quando não faz um teste na internet, que é pior ainda, ele vai lá e faz um testezinho, ou lê a descrição, se identifica com tal e pronto, ele vai para o outro extremo. Ele não fez essa costura, ele não teceu o pano da vida dele, né? Ele não pegou o temperamento, olhou para a personalidade dele, olha, mas eu tenho X temperamento, fui educado por X temperamento, X e Y, né? Minha mãe e meu pai, convivi com outro, com B lá de temperamento, e isso mesclou tudo na personalidade, mais as minhas livres escolhas, as escolhas que também não são tão livres, frutos de trauma. A pessoa ela tem essa incapacidade de juntar tudo e definir quem é. E essa é a equação matemática da nossa vida, né? O temperamento, a nossa criação, as livres escolhas que faz, o nosso mapa. Então, essas são as coisas que nos fazem ser quem somos, não o temperamento em si. É claro que a gente uma breve, assim, às vezes a gente estava conversando
uma conversa das coisas da obra, assim, tava partilhando com uma numerária. Meu marido, ele é sanguíneo. Aí eu parei e falei assim, não, olha, eu não tô querendo dizer, tipo, que ele é sanguíneo. Ela, não, eu entendi. Você só tá querendo definir rapidamente a personalidade dele. Eu falei, exatamente. Nesse sentido, sim, ok. Eu quero que ela englobe rapidinho como que ele é, mais ou menos. Né? Isso sim. Mas agora, falar pro meu marido, olha, o que define ele é o sanguíneo. Não, porque se eu olhar pra ele assim no dia a dia, você nem vai dizer que ele é sanguíneo. Né? Tipo, ele tá mais ele, quieto. É mais fácil me confundir eu como sanguíneo do que ele como sanguíneo. E é uma coisa que o Ítalo frisa muito, sempre vi muito nas aulas dele, né? Que quanto mais madura é a pessoa, menos evidente o temperamento fica, porque você, de alguma forma, você camuflou alguns defeitos, você desenvolveu algumas virtudes e a coisa vai ficando mais complexa, né? Vai ficando mais difícil de botar na caixinha. Então eu brinco assim, às vezes a pessoa começa a entender um pouquinho de temperamento e começa a falar que a vida dela é guiada por aquilo, tá? Bom, então o que você está me dizendo é que você é uma pessoa imatura e que sua personalidade ela está ainda no esqueleto, ela não criou ainda toda as outras camadas necessárias para você ser um ser humano maduro, né? Exatamente. Mais ou menos isso. E eu, assim, eu não vejo problema. Eu não vejo problema que esse seja o começo, sabe? Sim, exato. Aqui, faltar. Eu não vou dizer que esse necessariamente é o problema. Né? Não é, porque a gente tem que começar de tudo que é lugar, né? Uhum. Falando de imagem bem instagranística, né? É o topo do funil, né? A gente começar a falar assim. Só que se a gente não olhar, vamos lá, eu olhar para mim, eu lembro uma frase, uma única frase que eu lembro das formações do padre Paulo Ricardo sobre temperamentos, né? Que ele falou assim, o colérico ele é como um trem em alta velocidade. Agora imagine se esse trem descarrilha. Ele é capaz de destruir uma cidade inteira ou de chegar no lugar proposto numa velocidade ideal com segurança. Aquilo ficou tão gravado na minha cabeça que eu falei assim, olha, eu já conhecia temperamento, eu já tinha lido tudo que tinha sido escrito sobre temperamentos, mas quando ele falou aquela frase, eu falei assim, olha, que interessante. Isso é temperamentos. Então a gente vai lá, conhece o nosso temperamento, a gente fica usando os defeitos do temperamento como muleta, se apropria das qualidades, e daí a gente tenta ali só... coloca aquela fachada das qualidades, muitas vezes, né? Não porque eu sou magnânima, né? Eu sou colérica, magnânima, né? Eu tenho noção da minha grandeza, né? Tipo, a gente começa ali a ver essa fachada do temperamento e só joga assim, ó, tipo, eu sou assim porque eu sou colérico. Pera, tu é assim porque tu descobriu que tu é colérico, tu é assim, ou tu é sanguíneo, ou tu é assintomático, melancólico, enfim, tu descobriu que tu é assim, então para de ser. Né? Pare de ser, se controle, faça pelo menos faça uma força de vez em quando, né? Uma vez ou outra vai escapulir ali, mas pelo menos faça uma força de vez em quando, pelo menos. Eu lembro que na época que eu estava mais ativa nas coisas da igreja, assim, que eu tinha mais hábito de fazer mais penitência, hoje eu tô mais relaxada, mas eu lembro que né, eu tenho essa mania própria do temperamento também, de querer resolver todos os problemas, né? Tipo, tu vê um problema, tu vai resolver, independente se a pessoa te pediu opinião ou não. Então, quando tu vê, a pessoa tá dando pitaco na vida dos outros e falando, olha, resolve assim, resolve assado, que é mais fácil. Eu lembro que eu fazia penitência de quando eu tava conversando com alguém, morder minha língua. A pessoa falando e eu ali, com a língua mordida, literalmente, para não abrir minha boca. Sabe, pra fazer aquele esforço consciente, presente, de não opinar se a pessoa não pedir, sabe? E graças a Deus fez efeito, assim, né? Aprendi na dor mesmo. Mas e é sempre uma batalha mesmo, né? Exato. Porque é uma inclinação muito natural da pessoa. Uhum. E se a gente não for violento com esses defeitos que a gente descobriu de ser do nosso temperamento, se nós não formos ali violentos, como a própria palavra vem nos dizer, né, que é os violentos que herdarão o reino do céu, nós não formos violentos com os nossos defeitos, vamos ser com quem? Com o quê? Né? Com o próximo, né? Muitas vezes. Não tem a ver. A gente descobre o temperamento, descobre quais são os defeitos. Nem todos os defeitos vão bater contigo. Assim como nem todas as qualidades vão bater. Né? Porque o temperamento não é esses líderes conforme, né, com quem a gente é. Não é. Pois é, esse é um problema que eu estava falando do outro oposto, né? Porque eu acho que conforme foi popularizando a questão do temperamento, as pessoas começaram a encarar como se fosse uma espécie do que foi com o horóscopo lá nos anos 90, né? Talvez com a explosão do João Bidu, sei lá. E aí o pessoal meio que começou a encarar o signo, o horóscopo, como se fosse realmente uma listinha completa onde você, como pessoa, se encaixa ali.
o temperamento, pelo que eu consigo ver, né, às vezes que eu vejo os debates e tal, parece que virou um negócio desse tipo, né? E é um desperdício, porque é uma ferramenta muito bonita, muito importante. E não é, né? Não é. Porque até se a gente for analisar dentro da abordagem do próprio Ítalo Trabalho, que eu particularmente gosto muito e trabalhava ela, né, quando eu estava atendendo, aí que eu conseguia atender mais, que eu trabalhava com ela. Dentro da abordagem das próprias camadas da personalidade, a gente vai ver nas camadas iniciais ali, camada 1 por ali, né, nosso mapa, Uhum. deixando claro, dentro de uma abordagem correta, né, não uma abordagem astral, abordagem horária, nem nada do gênero, mas o nosso mapa enquanto simbólica, né, a gente vai ver que é a primeira fase da personalidade, né, a primeira coisa. Aí vem o nosso temperamento, aí vai vir a nossa... Eles ficam meio que misturados ali, na verdade, né? Porque o mapa ele surge no instante em que a gente nasce. E o Uhum. temperamento é a nossa matéria, ele é do que nós somos feitos. Né? Se a gente vai pegar ali os temperamentos, como se eles têm os elementos X, né? Terra, água, fogo e ar. Então, é como se a pessoa olhasse para mim, tudo em mim, desde a raiz do pelo até uma veia pulsando aqui, é fogo. É colérico, tem o elemento colérico, né? Então, tudo em mim é colérico. Aqui, esse jeito super cansativo, enquanto você tá aí falando super na paz, tranquilo, move mal a cabeça, né? Move mal os lábios para falar, eu tô aqui falando com o inteiro, né? Porque faz parte do meu temperamento. Eu sou o meu temperamento. Então, é quem, de fato, toda essa matéria em mim é. Mas existem outras coisas, existem componentes, de novo, dentro daquela fórmula matemática, né? Nós somos o nosso mapa, o nosso temperamento, somos os nossos pais, né? Somos as escolhas que eles fizeram por nós e Uhum. quem eles fizeram de nós sobre certo aspecto, né? Não, claro, depois da maturidade a gente começa a escolher a partir das escolhas que eles fizeram, mas somos eles, né? Somos o que eles fizeram. E depois a gente também é a consequência das escolhas que a gente faz, enfim, das livres escolhas que a gente é capaz de fazer por nós mesmos. Então, isso é a nossa personalidade. Ela é o conjunto dessas coisas todas, não só o temperamento. E outra, não tem como essa lista de check do que é o temperamento sanguíneo, do que é o temperamento colérico, do que é o temperamento alcoólico, fleumático, enfim, não tem como essa lista bater com todo mundo. É É impossível. possível. Você teria que admitir que existem só 4 tipos de pessoas das 8 bilhões que existem, você consegue dividir isso em 4 e vai dar tudo certo. Não tem como, né? É impossível. Agora, que existem 4 pessoas feitas, entre aspas, da mesma matéria, sim. Só que essa mesma matéria ela foi moldada por matérias diferentes. Né? Eu tenho temperamento X, mas eu poderia. Fui moldada por 2 temperamentos. E esse molde, né, o meu mapa também, né, o meu mapa natal, X simbólico lá, ele tem um quê totalmente diferente, outro mapa de outro colérico, foi criado por outra, outras pessoas de outros elementos, então é natural que eu tenha um jeito totalmente único de ser colérica. Totalmente único, assim como você tem totalmente único de ser fleumático. Não vai ter nenhum fleumático como você. Por mais. Ainda tem a questão da cultura, né? Onde a pessoa está inserida. Eu achei isso muito interessante. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu conheci o seu trabalho naquela live no podcast da Tertúlia. Tava você e o João Mendes. E ali, esses dias eu estava reassistindo para ir lembrando alguns tópicos e tal, até do que você tinha falado lá, até para gente fazer uma linha de raciocínio aqui. E eu não lembrava dessa parte, que você comentou a questão da cultura, né? Que geralmente em lugares mais quentes as pessoas são, sei lá, são coléricas de jeitos diferentes. Provavelmente se você estiver no interior da Bahia, um colérico vai ser diferente de um colérico viking na Suécia do século VIII, né? Exato, exato. E não tem como não ser diferente, né? Porque a gente pode até brincar, eu gosto muito da questão do elemento, sabe? É o elemento. Tanto que nos meus atendimentos eu trabalhava muito isso. A gente falava primeiro do elemento, do temperamento, porque dali, até para treinar o simbólico, né? A pessoa conseguir treinar essa observação que se deu, né? Mas quando a gente olha para o fogo, né? Tá tudo enviesado a conversa, né? Porque eu sou clérica, né? Então, mais domina. Mas quando a gente olha para o fogo, é lógico que num território mais seco, né, numa terra mais seca, numa terra mais árida, ele tem a tendência de queimar de forma mais expansiva. O próprio
o ar vai alimentar ele, a matéria ao redor dele vai ser totalmente seca e ele vai ter essa tendência de queimar e se alastrar e dominar tudo ao redor, porque a terra é árida, né? A terra dá espaço para ele agir, né? A terra vai fazer com que ele flua, com que ele queime, com que ele se apegue tudo. Agora, você coloca um fogo no inverno, né? Numa terra úmida, imensamente úmida, ou enfim, numa terra com neve, sei lá, ele vai queimar de um jeito diferente. Tu pode ver que geralmente nas regiões o fogo ele é usado muito mais para aquecer dentro de uma casa, e a gente pode até fazer um comparativo. Geralmente essas terras são mais adubadas, são mais, né, são melhores. Enfim, o próprio fogo consegue ter uma função diferenciada ali de aquecimento, de aquecer, de acolher, de fazer com que as pessoas se sintam em casa. Então, tem todo um manejo diferente. Até porque no invernozão da Suécia, o fogo é exatamente aquilo que falta, né? Então ele vai completar aquelas pessoas ali de uma forma muito mais aconchegante do que no, sei lá, no norte do Pará, no meio do verão, né? Uhum. Porque o fogo ali está em excesso. Então, Exato. obviamente, mais fogo ali não vai ser tão bem-vindo quanto no inverno do hemisfério norte, talvez. Uhum. Então, é exatamente essas nuances, né, que às vezes as pessoas não entendem e que a simbólica ajuda a gente a tentar encaixar essas visões assim de uma forma personalizada, porque no final das contas é isso. Então, tu olhas, por exemplo, agora tu faz essa mesma comparação dentro de uma casa, né? Aqui em casa, eu sou colérica, meu marido sanguíneo, meu filho mais velho provavelmente colérico, a minha filha do meio provavelmente sanguínea, né? Então aqui a gente só tem temperamento quente por enquanto, né? Eu não sei se eu rezo pro bendito do Antônio vir fleumático o resto da vida no meio desse calor todo aqui, ou se eu rezo pra ele sanguíneo ou colérico mesmo e a gente que lute para ficando pela casa, né? Mas aqui eu percebo que a gente tem muito o que assim, por exemplo, o que eu e meu marido, a gente acaba se completando, porque quando eu tô expansiva demais, explosiva demais, muito normal, seja pelos hormônios, né? Agora da e excesso de trabalho, a gente acaba ficando mais estressado. Quando ele vê que eu tô prestes a, opa, pera, alguma coisa vai dar de errado aqui, ele intervém. Com toda aquela sanguinidade dele, brinca e consegue. A umidade, né, envolvendo e tudo mais. Exatamente. Imagina, meu filho mais velho, colérico, com 4 anos. Ele realmente acha que ele já pode escolher por ele, que ele sabe todas as respostas e ele deixa claro. Mãe, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Menina, você tem 4 anos, você não sabe. O meu de 2 faz isso. Ele vai subir para pegar os negócios e fala, filho, peraí que papai... Não, papai, eu consigo. Ele olha e diz, eu consigo. Imagina! Então tá bom, então vai. Se cair, não chora, né? Exato. Entendeu? É. Quando eu já tô, tipo assim, não, é isso e acabou, sabe? Pronto, porque pra mim é aquilo. E meu filho tá no mesmo ritmo, né? Isso é isso, mãe. E eu sei que é assim. Aí meu marido vê que eu tô prestes a explodir, meu marido vem, calma, vamos lá. Com aquela umidade toda que é própria, que é natural pra ele, muda ali a cabecinha do meu filho, explica de um jeito que eu não conseguiria explicar. Por mais que eu ensaiasse, que eu treinasse, por mais que eu fizesse, seja lá qualquer que fosse a manobra, para mim não seria real, seria algo ensaiado. E para o meu marido, não. Meu marido é natural. Natural, né? Casa é a mesma coisa. Aqui em casa eu sou o único úmido e frio também, né? Porque a minha esposa é sanguínea, mas ela tem um dia de colérica também, que até hoje eu não entendi direito como, mas ela tem. E os meus filhos também, o mais velho, o Rafa, é sanguíneo também, um amorzinho de pessoa, e o menorzinho que é uma bombinha atômica, né? Que é o de 2 anos, que é o Heitor, que ele é colérico, assim, não tem a menor dúvida. Você olha para ele, assim, ele tem cara de colérico, ele tem o tipo físico dele é de colérico, é impressionante, assim, ele é uma chaminha, ele é uma chaminha, é. E eu o único introspectivo aqui dentro de casa. Então, na hora que o bicho pega, na hora que vem briga, na hora que não sei o que, na hora que tem que ter aquela suavidade, na hora que tem que botar panos quentes, tem que ser eu. Porque se a minha esposa for fazer, explode o negócio inteiro, vira um vulcão. É só, o ar ele vai só vai soprar. Ele só vai assoprar, soprar, soprar, soprar. Eu vejo assim, quando meu filho tá fora, daí que o marido tá fora, os dois estão fora, meu marido começa a palestrar, que é muito do sanguíneo, né? Começa a palestrar e dá fazer palestrinha. Eu falo, amor, não adianta.
Não adianta fazer palestrinha. Só um pouquinho. Dá licença agora vamos lá. Isso, filho, acabou. Aí, beleza, né? Mas o meu marido, ele é mais assim, dessa, tipo, como é sanguíneo, não vai ter tanto essa forma, né? Aquela coisa, não, tem hora pra isso, tem hora pra aquilo, agora é assim, agora é assado, sabe? Então, Esse aí sou eu aqui em casa. só que graças a Deus, assim, eu e meu marido, a gente se conheceu na igreja, né? Então a gente tem o mesmo desejo, digamos assim, né? Fomos missionários juntos e tudo mais. Então a gente tem o mesmo desejo de céu. Então a gente caminha para o mesmo lugar. E essa coisa bonita de você casar bem, casar com uma pessoa que quer ser boa, né? Uma pessoa que quer melhorar, que quer amadurecer, né? Então foi pauta das nossas conversas quando o Francisco ainda era pequeno isso, de falar assim, olha, as coisas precisam ter uma regra. Elas precisam ser assim, precisam ser assado. Então ele, né, na decisão toda particular dele ali, falou, não, beleza, eu quero ser um pai bom, eu quero que meus filhos sejam santos, né, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles frutifiquem. Então ele acaba que ele luta contra essa tendência natural de deixar, sabe, não vamos, sabe, tá grossa para alguns problemas. Então ele luta totalmente contra isso pelo bem da casa, né, mas não é natural para ele. Natural seria ele falar, eu sou sanguíneo. É assim mesmo. É assim mesmo. Larga pra lá e sai de qualquer jeito, tanto faz. Seria natural falar assim, resolve. Né? Eu sou flema, vou ficar aqui quietinha no meu canto, deixa que a minha mulher resolve e que ela se questão das crianças. Seria o natural, né? Seria o natural do temperamento, mas não é só natural. Tipo, não é comigo, né? O pau tá quebrando lá, mas eu tô aqui no escritório trabalhando, né? Vou deixar quieto. Deixa que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo. Aí entra a questão o temperamento como muleta, né? Ele não é uma. Eu gosto muito, eu nunca lembro, eu sempre troco, toda vez eu chego no nome certo do santo e depois eu troco, mas eu acho que o São Francisco de Sales também, que morreu como fleuma, né? Eu acho que é ele, eu sempre troco ele Inácio nessa história, né? Santo Inácio. Que morreu como fleuma, o santo a pessoa mais calma, mais tranquila, morreu como fleuma mesmo. Depois de morto, foram olhar a mesa dele, embaixo da mesa era cheia de arranhadas, assim, de tanto ele arranhar a mesa, de tanto nervoso que ele passava com as pessoas, com os dirigidos, enfim, arranhava toda a mesa. Eu conheço a história. Eu não sabia que era ele, mas eu já tinha ouvido essa história. Eu não lembrava do nome, mas eu já tinha ouvido essa história que o padre ele se segurava aqui, ó. Carlos ou é Santo Inácio, um dos dois. O de Loyola, no caso. Uhum. Os dois eram coléricos, né, no caso. Interessante. E você estava falando sobre a questão do olhar simbólico, né? Toda essa interpretação do simbolismo do temperamento, como a gente faz isso na prática com os filhos? Porque a gente tem a sensação de que os filhos, às vezes, isso às vezes acontece muito, principalmente quando a gente está num dia ruim, um dia muito agitado, a gente está cansado, está estressado, a gente tem a clara intenção, a clara noção de que o filho talvez ele esteja fazendo certas coisas para irritar a gente, ou para, enfim, para testar a gente, e às vezes é mesmo, né? Principalmente o filho muito pequeno, 2, 3 anos, está sempre testando. Mas como é que a gente sai desse nível operacional aqui, que é confusão, tiro, porrada e bomba e tal? A gente faz para dar uma olhadinha, né, sair um pouquinho desse ambiente, ficar por cima e falar assim, deixa eu dar uma olhada aqui para a alma desse meu filho e tentar entender exatamente do que se trata essa pessoa. Tem algumas dicas assim que dá para a gente desenvolver esse olhar simbólico para os filhos e para a gente, a partir disso, conseguir entendê-los melhor e guiá-los melhor de um jeito que eles se desenvolvam melhor? Eu gosto, assim, é um assunto que realmente eu gosto muito, sabe? E de fato não tem outra forma que não o treino mesmo. E não só nas crianças, mas o treino na vida mesmo, sabe? De você observar a vida, sabe? Você, tá lá no parque com as crianças, presta atenção no que é a água, prestar atenção no que é uma árvore, prestar atenção no que é a terra, como a terra se comporta. Prestar atenção em como a água se comporta. A água está lá paradinha. Se você não jogar uma pedra nela, ela não vai mexer. Se você não balançar o copo, ela não vai mexer. Então aí você já fala, olha, que interessante, o movimento da água vem de um movimento externo, dificilmente vem do movimento interno. Né? A água vai ter a tendência de se manter inerte, a não ser que alguém mova ela. Né? Aí você olha para o ar, como é que o ar se comporta? Olha, o ar está aqui, está em tudo.
Em tudo que a gente vê tem ar, né? Mas o ar, a forma dele é o ambiente que ele está. Então a gente vai observando, né? Olha, mas se alguma coisa acontecer, o ar, né, destrói tudo, né? Um vendaval, enfim. Aí você vai brincando com isso, sabe? E, tipo, isso é o mais legal, assim, de você de fato brincar, de observar e imaginar os mais diferentes cenários para os elementos, né? E como o fogo se comporta se você não coloca uma lenha, ou seja, se você não dá palco para um colérico, se você não coloca uma lenha no fogo, como que ele se comporta? Ou se você coloca muita lenha, ou se você coloca uma lenha úmida. Enfim, você ir brincando com os mais variados cenários. Que é isso? Porque isso é você dar alimento para o teu imaginário para compreender a realidade. Porque você só olhar a criança, você está olhando para a consequência de algo. Você está olhando para o topo do funil de algo, né? Mas agora, se você entender as realidades simbólicas de fato, você não vai na matéria já, né? Você não vai ali na causa final, né? Dentro ali das 4 formas, né? Da matéria. Você não vai ali direto na causa final. Você vai analisar de qual matéria ela é feita, quem fez essa matéria. Você vai fazer uma série de análises filosóficas em relação àquilo, né? Aí você vai olhar para daí olhar para a criança, para daí chegar na criança e falar assim, olha, que interessante. Todo esse movimento dela é um movimento de fogo, né? Por exemplo, meu filho mais velho, teu filhinho menor, é um movimento de fogo. Se eu coloco lenha nesse fogo, ou seja, se eu discuto com ele, você coloca lenha, né? Uhum. Se eu coloco lenha nesse fogo, o que acontece? Ele queima. E ele queima muito. Ele vai continuar queimando. Ele vai continuar queimando. Agora, Não adianta, não tem o que fazer, né? A não ser parar de botar lenha, né? exato. Agora, se eu vou lá e jogo uma água, ou em outras palavras, envolvo ele, né? Que a água ela vai envolver, né? Então eu vou lá e envolvo ele. Me abaixo, olho nos olhos. Posso ser um pouco mais firme? Posso, olhando nos olhos, né? Sou um pouco mais firme olhando nos olhos, dou um abraço, desconverso, brinco um pouco, faço com que ele não se leve tão a sério, né? Desmonto ele com aquele balde literalmente de água fria, né? Olha, você viu toda uma relação que se deu nessa questão. Você Não sei o que tu ia falar. estava falando, eu lembrei de uma. Porque assim, eu sempre tenho essa coisa de quando eles começam a ficar muito estressados, eu tiro eles do ambiente, levo para o quarto e vou acalmando eles. E eu sempre fiz isso com o meu mais velho, e ele, como um sanguíneo, sempre foi muito dócil, né? O meu mais novo, eu lembro quando eu comecei a fazer isso com ele, começou a entender, eu levava ele para o quarto e ficava assim, Ito, respira, ó, faz assim com o papai. Respira e tal. E ele olhava para mim assim, puta, assim, não quero respirar. Não quero respirar. E chorando, assim, ele acalmava, mas ele se recusava a ceder, assim. Não quero respirar. Eu falei, então tá bom, filho, então não respira, mas fica calmo. Olha aqui pro papai, olha aqui, a gente vai ficar aqui por enquanto você não acalmar e tal. E aí, aos poucos, ele mesmo, o fogo ia espalhando, né? Aí ele pegava um negócio, pegava o outro, sei o que, acalmava e aí tocava. Assim, até a mesma medida para cada criança vai sentir um efeito muito diferente, né? Isso é engraçado. Justamente por isso. Se você vai lá e joga uma água na terra, vai ter um comportamento totalmente diferente, né? Vai fazer um lodo. O que é? Tá lá um melancólico chorando e você vai lá e envolve ele. É pior, né? Porque tu vai lá e vai dar aquele envolvimento, vai virar uma bagunça, um lodo todo que tu não vai ter forma nenhuma. Você tira ele daquilo, né? Você tira ele, você dá alguma coisa objetiva, fala, olha, vamos fazer isso. Vem com a mamãe fazer isso daqui. Tira a criança da... Só que isso tudo... mas como é que eu entendo tudo isso? Só se entende tudo isso compreendendo a simbólica das coisas. Você observando a natureza e como a natureza se comporta. Mas não tem como fazer? Não tem. Tu pode ir lá e ler um manual de regra, pega o primeiro livro e joga na temperamentos, vai aparecer uma série de livros, vai ter ali uma regra, né, uma regrinha do que é o temperamento, você vai ler aquilo, vai chegar na prática, você não vai conseguir aplicar, porque a prática mesmo, ela é volúvel, né, ela é totalmente diferente da realidade, são várias realidades diferentes, né, não vai conseguir aplicar isso. Você não vai conseguir abstrair, né, daquela teoria para a vida real, né? Realmente não vai fazer sentido. Inclusive, você está falando de teste, né, de livros, tem uma pergunta aqui da Juliana que eu acho que seria interessante também.
Ó, ela falou assim que ainda não sei qual é o meu temperamento. Fiz um teste e deu colérico sanguíneo, mas não sei se é possível um colérico ser sanguíneo. Mas me sinto 50% de cada. E tem alguns testes que eles dão isso nessa meio que por aproximação, né? Eu já vi muito desses testes assim, e toda vez que eu vejo que é possível dar um resultado desse, esse teste eu já ignoro, Uhum. porque não sei, pode ser um preconceito meu, mas eu não consigo, mesmo que às vezes a pessoa tenha os dois temperamentos mais pronunciados, e isso é possível, né? Mas eu não acho que o teste conseguiria pegar uma coisa, uma nuance tão sensível quanto isso. Primeiro Tô que dizer viajando ou é isso mesmo? Primeiro que dizer que você tem dois temperamentos é uma abreviação muito, sabe? É uma coisa. É você é uma coisa só, não tem como, né? Se a gente for olhar ali os precursores dos temperamentos, né? O próprio Hipócrates ou Galeno, né? Que depois vem por sobre, né? Hipócrates e reescreve, enfim, ele que monta toda a teoria de quente, frio, seco, úmido, ele que vai montar toda, né, esse organograma que a gente usa hoje, né? Claro, que na lei clássica dos temperamentos, né? A gente fala, a gente vai ter dentro de cada temperamento vão ter algumas nuances, né? Vai lá, pega o temperamento sanguíneo. Ele pode ser quente, né? Quente sobre úmido, úmido sobre quente, ou quente sobre úmido com um aporte seco. Que daí é essa nuance colérica, né? Uhum, Nuance colérica é bem chulo de dizer também, né? Porque o componente seco faz parte tanto do temperamento colérico quanto do temperamento melancólico. uhum, Então, vai ter ele pode ter esse aporte que a gente diz. Só que na hora do vamos ver mesmo, o que vale é a predominância do próprio elemento. Então, se ele é quente sobre o úmido, na hora do vamos ver, o que vai contar é a predominância da quentura, né? Não da umidade nem da secura. No meu caso, eu sou colérica quente sobre o seco, com o aporte úmido. Então, eu tenho essa tendência de envolver. Eu vou olhar para você e falar assim: qual é a sua opinião a respeito disso? Você vai me dar a sua opinião, mas eu só perguntei para ser simpática mesmo, entendeu? Porque na hora do vamos ver mesmo, a opinião que conta é a minha. Entende? É eu que decido. Eu ouvi tua opinião. Ótimo. Foi legal? Foi. Mas a opinião que conta é a que eu já tenho formada aqui na minha cabeça. Entendeu? A minha amiga, a gente tem um grupo de comadres. Eu tava escolhendo a cor do guarda-roupa que tinha mandado fazer. Eu já tinha escolhido. Já tinha escolhido a cor. Mandei no grupo as cores e falei assim: o que vocês acham? Qual cor fica melhor? E daí uma comadre minha falou assim: pega madeira, tu gosta tanto de madeira. Deu, mas gente, a cama das crianças já é de madeira, a cômoda é de madeira, o berço vai ser de madeira, que vai vir agora. Aí eu vou pegar um guarda-roupa de madeira, vai ficar um showroom só de coisa de madeira. Aí uma outra amiga minha falou assim: não, pega o de linho, a estampa de linho, né? uhum. Eu falei assim, é isso mesmo, Tina, era linho que eu queria, é isso aqui da minha amiga, que me conhece, a outra amiga, né, que me conhece, falou assim: não, tu só queria que alguém confirmasse a tua opinião. Eu falei: Já estava exatamente, decidido. linho, pega o linho. Mas essas mesmas nuances, e claro, lembra sempre da equação matemática. Cada fragmento da equação matemática vai ter um elemento ali, né? Eu fui criado por dois pais de temperamentos quentes, então quando me vem maternidade, paternidade na cabeça, né, dos meus pais, vem um elemento quente muito presente, né? Quando eu olho para as minhas próprias escolhas, vão ser escolhas mais quentes porque eu tenho um temperamento quente. Eu olho para o meu mapa, né, para o meu mapa natal, repito, dentro da abordagem astrocaracterológica, não abordagem astral. Eu olho para o meu mapa, a predominância do meu mapa é fogo. Então, peraí, tudo em mim tem esse componente, fogo e ar, se eu não me engano, né? Fogo e ar. Então, facilmente as pessoas olhariam para mim em alguns momentos e falariam: olha, se tem certeza que você é colérica, talvez numa roda de amigos, num ambiente mais informal, facilmente eu passaria por sanguínea, sabe? Tipo, se não me tirasse do sério em nenhum momento, não me perguntasse a minha opinião sobre política ou sobre religião, provavelmente eu passaria como sanguínea. Mas por quê? Porque eu tenho esses elementos, esses componentes em mim, mas eu não sou sanguínea. Absolutamente, eu não sou sanguínea. E não tem como você ter dois temperamentos. Eu já vi absurdos como: eu sou sanguínea melancólica. E quando a pessoa me fala um negócio, é muito ignorante um negócio desse. A pessoa falar uma coisa assim. São temperamentos totalmente opostos, eixos totalmente opostos, com qualidades totalmente opostas, e não tem como essas qualidades elas coexistirem na mesma pessoa.
Tipo, serem São matéria. opostos, né? Exatamente. Uhum. Levando em conta que nós somos uma matéria, né? Nós somos feitos de uma matéria. Lembra que eu falei lá no início? Meu cabelo é colérico, né? Minha sobrancelha aqui, ó, totalmente arqueada é colérico. O formato do meu rosto, né? Todo quadrado, né? Olha aqui, ó, linhas retas, Exatamente. é colérico. Se você observar, for fazer um visagismo em mim, meu nariz aqui, ó, totalmente reto, né? Ó, maçãs bem arqueadas, sobrancelha arqueada, nada de gordura aqui, ó, tudo reto, tudo duro em mim. Eu sou colérica até não poder mais. Não tem nada em mim, nenhuma curva aqui. Eu acho que o cabelo cacheado, Deus quis só fazer assim, tipo, vou colocar uma ondinha aqui só pra dar uma disfarçada. Mas tudo em nós é de X temperamento. Não tem como a terra e o ar coexistirem na mesma, serem matéria de composição de uma mesma pessoa. Isso é impossibilidade material, sabe? Então, é bem ignorante no caso. É quem está começando a conhecer os temperamentos. E quanto a testes de internet, perfeito o que tu colocou. Ele não tem como ele captar essas nuances, essas coisinhas básicas que a gente sabe. E a questão, me parece que na infância é o período mais fácil para a gente dizer o temperamento de alguém. Só que, claro, que as crianças muito pequenas, elas ainda elas são muito volúveis. Sim. Ah, elas Eu acho que eu não ouvi, não sei aonde, que precisava esperar. Eu não sei se foi a Sâmia. Para esperar até 5, 6, 7 anos para ter certeza. Mas eu não sei se por algum motivo, por meus meninos serem muito claros, assim, desde muito novinho eu sabia exatamente qual era. A não ser que o negócio mude quando fizer 6 anos, e aí vai dar um pinote assim pro outro lado. Aí eu não sei nem se isso vai ser possível, né? Mas eu sempre achei muito claro o temperamento dos meninos, porque é meio que a essência deles, né? Você não tem ali formações de influências da vivência, de trauma, você não tem outras coisas meio que contaminando o temperamento. Então você vê o temperamento mais clean ali, do jeito que veio mesmo, né? Eu não sei se essa percepção minha é errônea, mas eu sempre tive essa impressão. não, não é não. É que são muito assim, tipo, é mais fácil você bater o martelo lá na idade da razão. Porque a criança, o que é a idade da razão? Ela passou os primeiros 6 anos da vida dela ali na camada 3, né? Uhum. Não sei se tu Da linguagem. a camada 3 da linguagem e do aprendizado, né? Que é aquela camada que a gente faz os testes de tudo, né? Isso é isso por causa disso, né? Causa e consequência. Então eu jogo uma pedra e vejo que a pedra cai. Aquela criança que tu dá o copo na mão e ela solta o copo. A mãe vai lá, junta e dá pra criança. A criança olha e solta de novo. Ela tá fazendo um cálculo, ela não tá fazendo aquilo de birra. Ela tá fazendo um cálculo. Olha só, se eu jogo, minha mãe junta. Quantas vezes a minha mãe jogou uma? A Clarinha agora tá nessa fase, né? Com 1 aninho, né? Ela dá um copinho, ela joga e dela te olha. Aí eu junto e devolvo. Filho, se você jogar mais uma vez, a mãe não junta. Aí ela joga de novo, eu junto e guardo. Aí ela já entendeu? Tipo, ela já entendeu. Não é que ela faz por birra, ela tá fazendo um cálculo. Ela tá na camada 3. Tudo é cálculo. Tudo absolutamente que ela faz é cálculo da realidade. Não só a questão Tentando entender como é que o mundo é feito, né, na verdade. A gente diz que é a camada da linguagem no sentido de nomear as coisas. Né? Então, é aquilo. Né? Então, por exemplo, eu olho para esse copo, você está vendo um copo, uma garrafa, né? Eu estou vendo a marca dele aqui estampada. Então, são coisas diferentes. Nós vemos faces diferentes da mesma coisa e nós podemos comunicar diferentemente coisas a respeito desse copo porque cada um está vendo uma face. Então, é a camada da linguagem, porque é onde a gente aprende a nomear as coisas que a gente vê e os testes que a gente faz. Então, a criança ficou até os 6 anos ali na camadinha 3, fazendo esses testes e retendo na memória. Ela não tem razão, não tem inteligência ainda para ligar 2 mais 2 igual a 4. Né? Tipo, fazer o que a gente falava lá no início, de costurar as ideias. A criança ainda não tem isso. Fazer síntese, né? de coisas, né? Pegar isso, somar com isso e falar, então é assim que funciona, né? Ela só faz colocando isso, que nem na a Riley lá, né? Vai colocando as bolinhas de memória dentro dela. E é isso. Nada está estabelecido. Tá tudo só entrando.
entrando. Ah, é assim que minha mãe se comporta quando ela tá assado. É assim que meu pai se comporta quando tá assim. Minha mãe é meio lunática, volta e meia. Enfim, as coisas vão entrando, vão entrando, vão entrando. Quando ela chega na idade da razão, tudo aquilo cristaliza. Agora as coisas são. E ela é capaz de costurar tudo isso, de pegar todas aquelas informações que ela aprendeu até os 6, 7 anos, ela vai pegar tudo aquilo e costurar. Ah, entendi. E a inteligência começa a operar nesse princípio de compreensão. Então, por que é mais fácil, digamos assim, ou para quem não tem tanto tato com a realidade, a partir dos 6 anos conseguir? Porque ali a criança começa de fato a decidir. Ela começa de fato a decidir a partir das experiências que ela já teve. Por isso que é importante a formação do imaginário nessa parte da primeira infância da criança. Então ela vai chegar na inteligência, ela já vai conseguir nomear tudo isso. Só que eu concordo contigo também que me parece mais fácil você dizer o temperamento agora. Só que eu não tenho nenhum filho na idade da razão ainda, né, para dizer o que vai acontecer depois dos 6. Eu sei a teoria. Eu imagino também que os filhos eu ia falar mas não é essa palavra, extrovertidos, né, dos temperamentos quentes, eu acho que talvez sejam mais fáceis. Os introspectivos, no geral, eu acho que para diferenciar um melancólico de um fleumático muito novinho, eu acho que deve ser um desafio maior, né? Porque, como ele não manifesta tanto, ele está guardando tudo ali. Mas como que aquilo está sendo guardado? Está marcando, não está? Aquilo está sendo guardado, aquilo tem um peso, aquilo não tem, aquilo é mais fluido, aquilo não é. Eu acho que essa diferenciação, talvez, na infância, esteja um pouco mais sutil e mais difícil do que os quentes e expansivos, né? É tudo, de novo, tem que ter a compreensão da matéria. Não adianta. Tu vai olhar como é que tu vai diferenciar os temperamentos quentes? Se não compreendendo que o colérico marca mais, não se ressente, não volta atrás, né? E o sanguíneo, ele se ressente absurdamente de alguma coisa, ele vai, pelo menos a Clarinha, assim, é muito marcado. Tu tira uma faca da mão dela, tá brincando com um garfo, apareceu um garfo, ela tá brincando. Você vai lá e tira o garfo da mão dela, ela chora copiosamente, como se eu tivesse espancado ela. Mas esse choro, 3, 4 minutos, assim, no máximo, ela já vê uma coisinha passando, ela já se distrai, ela vai lá e pega aquela outra coisinha, e a vida seguiu. É um choro quase que poético, né? Uma coisa meio dramática, assim, uma coisa... Já convivendo com outras crianças. Nós temos um casal de amigos que eles têm quase da mesma idade do Francisco, que é melancólico. Eu lembro que tudo era assim, uma intensidade, sabe? Aquele choro, aquele sofrimento, e não era passageiro, sabe? Era uma coisa assim intensa, sentida. Tu via que ela não estava assim de teatro. Tipo, a Clara é um teatro. Ela faz isso, ela faz um drama, ela faz um charme, mas passa. E o B já não, o B era aquela coisa assim, sentida, era doído, sabe? A dor dele doía na gente, embora a gente soubesse que era só porque tu tirou a caneta da mão dele, entende? Mas era muito dolorido o problema. O fleuma, eu acho que ele já é mais. Já vai ter, acho que saber que essa apatia, desde muito. Apatia é foda, né? Apatia é a palavra, eu acho. Essa apatia já desde muito cedo. Eu acho que para tu irritar um fleuma desde sempre, eu acho que vai ter essa relação mais com conforto, né? Tipo, a criança tá com sono e você não corresponde à expectativa do sono, né? A criança tá com fome e você não. Todas as crianças são assim, né? De modo geral. Mas eu acho que o fleuma é mais aqui que tu pega, sabe? Tipo, problemas de ordem mesmo. A criança quer descansar, ela quer comer. Faz isso que ela vai ser a melhor criança do mundo. Ela vai dormir e pronto, entendeu? Vai ficar quietinha no canto dela. De boa, né? Dentro do mundinho ali. Era basicamente isso mesmo. Sem sentir tanto as impressões do mundo, ela nem vai. Ah, entrou, não entrou, saiu, não saiu, deu, não deu. Vida que segue. Só me dê comida e me coloque para dormir, sabe? Me parece que o fleuma iria mais para esse lado, sabe? Da questão, assim. Mas é sempre que eu sou muito, muito devota. O exercício que eu fazia com as minhas clientes era esse. Era 15 dias, assim, de imersão mesmo, sabe? Vai correr no parque, vai andar no meio do parque, vai sentar debaixo de uma árvore e, de fato, olhar, sabe? Tipo, bem filosófico mesmo, assim, de você fazer filosofia no campo, assim, e fazer explicações. Porque a gente ir direto para um livro, para um manual de regras, é
sabe? Na verdade, tu vai Perigoso. chegar a uma ou outra conclusão, vai, mas tu não vai conseguir aplicar isso, não vai ser aplicável na tua vida, sabe? Aquela coisa de fato simbólica de você conseguir olhar pro teu filho, ver ele pegando fogo e falar assim, ok, vamos lá, não vai adiantar eu brigar, vai ser colocar lenha na fogueira. Ah, eu vou olhar pro meu filho melancólico, chorando até não poder mais, não vai adiantar, ai filho, o que que foi? Claro, eu não sei que tu pode fazer isso, né? A não ser que tu queira que aquilo continue eternamente e vire em nada, né? Ou você chegar pro teu filho fleuma e continuar ali, né, e mantendo ele imerso naquilo, né? Não, pera, vamos tirar ele dessa sensação de conforto constante, dessa sensação de prazer constante, vamos, sei lá, uma prática de jejum, não sei, tirar ele um pouco disso, fazer um exercício físico, provocar ele a sair da inércia. Então, cada pedagogia, a cada temperamento se aplica um tipo de pedagogia, né? Só que Esse é o desafio, né? se eu não souber a linguagem simbólica por detrás disso tudo, não tem como. Não tem como mesmo. Não, maravilha. Eu tava perguntando a questão da ferramenta, talvez a ferramenta mais importante que a gente, como pai, como mãe, tem para tentar não só ter esse olhar simbólico, mas conseguir desenvolver cada filho nos moldes do temperamento dele, seria então um tipo de uma atenção sensível para aquilo que é a essência dele. Isso, exato. Eu Basicamente, chamo muito assim de exercício de presença, sabe? Você não pode educar um filho se você não estiver presente, sabe? E parece meio que, ai, Dai, pelo amor de Deus, o que é isso? Não, mas esse exercício de presença, sabe? A presença dos pés ali fincados na realidade. Um filho não é igual ao outro. Isso é uma verdade absoluta que precisa ser levada a sério. Uma ferramenta que você usa com um não vai funcionar em absoluto com o outro, mesmo que ele tenha o mesmo temperamento. Assim, tu vai ter que observar ele. Pode ser que a ferramenta em si funcione, claro, pelo temperamento ser o mesmo, mas o nível de atenção ali, tu vai olhar para o seu filho e vai falar assim, olha, isso, ele precisa disso agora, agora, ele precisa desse aqui, dessa forma, desse jeito. E digo isso porque acho que foi semana passada, retrasada, de fato, acho que eu fiquei uma meia hora a mais, assim, chorando em casa ali, e conversando com o Juninho no WhatsApp, eu tava no sítio, no trabalho, trabalhando lá, né, e o Juninho aqui de casa, e nós dois conversando sobre algumas intervenções que a gente ia precisar fazer na educação do Francisco, de fato, especificamente para ele, sabe? Mas eu aprendi isso com fulano, aprendi isso com ciclano na aula X sobre a educação dos filhos. Ok, eu aprendi tudo isso. A partir disso tudo, a partir do temperamento dele, das coisas que eu aprendi, dos livros de educação que eu li, o que eu aplico para ele, sabe? Qual é o que ele está precisando agora de mim, que tem o X temperamento, do meu marido, que tem X temperamento, entende? O meu jeito, a Daiane precisa atuar de um jeito, porque é movida por um temperamento X, e o meu marido vai ter que atuar de outro jeito, porque é movido pelo temperamento X, para que a gente consiga os dois ter um resultado decente na educação daquele menino que tem um temperamento X também. Então, é um exercício de presença constante. Ninguém educa uma criança, ninguém se relaciona, de modo bem geral, assim, ninguém se relaciona com ninguém se não tiver presente. Se você não estiver ali, com os pezinhos fincados na realidade, olhando no olho daquela outra pessoa, você não vai saber como agir. Gente, assim, existem regras para educação? Óbvio que existem. Existem livros maravilhosos sobre educação. Existem. E devem ser lidos. Com certeza devem ser lidos. Né? Eu poderia citar uma lista de livros muito bons que eu li sobre educação. Só que esses livros, eles só me deram uma base teórica que na prática, no dia a dia, eu vou precisar, lembra que eu falei lá no início, da inteligência para costurar aquelas ideias dos livros e aplicar na minha realidade. A partir dos livros que eu li, eu vou tecer alguns conceitos e aplicar na realidade da educação do meu filho, que tem temperamento X. Ou seja, eu não vou colocar lenha na fogueira, eu não vou assoprar, né? Não vou ficar falando, que não vai adiantar. Então, o que vai adiantar? Eu envolver ele. Eu chamar ele para perto. Vem aqui, vamos lavar louça com a mãe. Lava um copo. Vou limpar a casa. Não vai adiantar falar assim, não, quero tua ajuda para limpar a casa. E você coloca a lenha na fogueira, o que eu faço? Toma uma vassoura, filho. Vai varrendo lá enquanto eu vou varrendo aqui.
isso é envolver o temperamento X dele, que é temperamento colérico. A Clarinha... Analisar para aquilo que ele tem mais necessidade ou mais facilidade, talvez, né? Exato, exatamente. E também, e não só isso, inclusive potencializar coisas que ele tem dificuldade. Por exemplo, ele tem muita dificuldade de ser empático. De fato, assim, o colérico ele tem facilidade de ver injustiças e agir sobre as injustiças, mas não necessariamente pela pessoa em si, entende? Pelo injustiçado, né? Não é a compaixão pelo injustiçado que move. Não é pela causa, né? Isso, exatamente, é a síndrome do herói, né? Eu quero ser o herói da causa, não pela pessoa que foi lesada, entende? Então, o que eu faço? Filho, você tem que ser empático. Ah, sei lá, acordou a irmã? Então você vai ficar aqui do lado da sua irmãzinha até ela se acalmar e a gente vai fazer de tudo para que ela se acalme. Pega um brinquedo, vamos lá, pega uma boneca, distrai ela. Fala, vamos lá, nós dois, os dois sentadinhos aqui. Você fez a arte, então você vai arcar com a consequência de ser responsável por acalmar ela. Ela precisa se acalmar e você vai ser responsável por isso. Entende? Eu não tô forçando ele a ser empático. Tô forçando. Tem uma responsabilidade aqui. Você fez mal a alguém, a tua atitude foi má, então você é responsável por fazer com que essa pessoa se sinta bem. Para que, de fato, dilate isso no coração dele, né? E isso vai ser... Desculpa, fico te interrompendo. Não, e aí fala que alguém pode falar assim, nossa, mas é muito difícil fazer isso, porque imagina, você tem 2, 3 filhos, você fazer isso para cada filho, em cada situação, de cada pesar tudo isso, é muito difícil. Bem-vindo, né? Descobrindo agora que ser pai, ser mãe é difícil, né? Nossa, meu Deus. Exatamente. Basicamente difícil mesmo, é isso mesmo, exatamente. Agora que você entendeu que é difícil, está na hora de realmente colocar certas coisas nos seus devidos lugares. Exatamente, isso é educação. Exato. Isso falta até de uma outra discussão, né? Essa questão de abertura à vida a todo custo, né? Pera, você tem... Não que eu não seja favorável, óbvio, que eu estou grávida do terceiro filho e minha filha tem 1 ano, nem isso, né? É óbvio. Mas, às vezes a própria pessoa não tem condição ali mental... aquela condição de saúde mental mesmo, para estar ali de fato presente na vida da criança e de fato fazer as intervenções necessárias. E isso é educar, sabe? Educar é isso. Educar não é você, vou colocar numa creche, vou soltar em algum lugar porque tá ruim. Não. E aí chega na adolescência, começa a vir aquele monte de merda no peito da criança, começa a transbordar aquele monte de trauma, um monte de coisa ruim, e o pai fica assim, ué, mas eu fiz tudo que eu podia, eu dei do bom e do melhor, e não sei o quê, mas como é que isso foi acontecer? Então, tem 15 anos que essa criança está dando sinal de que ela precisa disso, disso e disso, e você não conseguiu perceber. Agora a coisa desandou, fazer o quê? Exatamente. Tu vai vendo os próprios vícios, a gente não precisa nem muito longe. Vai olhar os viciozinhos. Viciozinhos capitais, vícios de gula, vícios de avareza, vícios de vaidade. Todos esses vícios, eles são presentes em todos. Desde a gente nasceu caído, né? A gente nasceu manchado pelo pecado. Então, desde pequeno a gente vai ver esses vícios nos filhos. E se a gente não corrige agora... Lembra que eu falei da idadezinha ali, dessa idade que a criança tá fazendo testes. Eu posso comer além do que eu preciso, mãe? Tipo, tá ali, eu quero que você coma tudo que tem no teu prato. Será que a criança precisa comer tudo que tem no prato? Não, ela precisa comer de tudo que tem no prato para exercitar o fato de não comer só o que gosta. Isso sim, mas tudo... Não, ela tem um limite, ela tem uma saciedade que é própria dela. Se eu forçar ela a comer além do que ela precisa, eu estou ensinando e alimentando um vício chamado gula. E eu vou fazer com que ela coma cada vez mais, e cada vez mais ela quer mais, e cada vez mais ela vai querer mais, e tá sempre querendo mais, e pronto. Essa criança na adolescência, ela vai ter dificuldade de ser casta, ela vai ter dificuldade de buscar outras virtudes, porque muitas das virtudes são oriundas de outras, né? Então, se ela tem dificuldade de ser gula, dificuldade com a gula, provavelmente ela vai ser luxuriosa, provavelmente ela vai ser orgulhosa, enfim, uma série de outras. Aonde foi que eu errei? Você errou lá na infância, quando ela mandou ela comer tudo que tinha no prato, ou quando você mandou, enfim, uma série de outras, você deu todos os doces que ela queria.
E aí, por Alguém exemplo, achou uma. É porque alguém achou uma boa ideia falar com a criança que ela tem que comer tudo que está no prato, porque lá na África tem pessoas sem comida, né? isso é Aí, maravilhoso. aí alguém achou isso legal. E aí toca para frente, vai passando de geração para geração, em algum momento vai dar um monte de problema, né? Aí, você diz, nossa, onde foi que eu errei? Pode ser nessa questão de comparar uma criança dentro de uma casa no sudeste do Brasil com um monte de criança que realmente passa dificuldade lá do outro lado do Atlântico, né? E não tem nada a Talvez seja isso. de comer aqui 3 colheres de arroz e feijão não vai fazer com que essas 3 colheres caiam na boca do. Não, é. Não, eu sempre pensava nisso, falei, gente, mas se eu comer ou não comer, a criança da África não vai receber Não faz isso. Não faz o sentido nenhum. menor sentido, Discurso, né? e é um discurso que ele circula entre adultos com uma facilidade assim, tipo, não faz É, diferença nenhuma. Ai, virou um recurso pedagógico isso aí. é a incapacidade de pensar, Pois né? é, O que a gente falava, a incapacidade de tecer ali a inteligência funcionar a partir dos dados que a gente tem na realidade. Não funciona. exatamente. Não. Agora, tem uma pergunta aqui também, o Matheus aqui comentou. Eu não sei se entendi certo, mas então a forma de se enxergar o temperamento da maneira correta é apenas observando? Acho que você estava falando na hora da questão de ir para um parque aberto Uhum. e, e observar certos elementos e tal. Acho que foi nesse É momento que ele comentou lógico, de. lógico assim que nada te impede de procurar a teoria, né? Existe já, não precisa ir também só pelo caminho mais difícil, nem Aristóteles, Platão e o próprio Hipócrates, né? Alguém já desbravou essa mata, né? Alguém já nomeou as coisas. E tudo bem que tu faça, que tu leia a definição do que é o temperamento sanguíneo, do que é o temperamento colérico, melancólico, enfim. Tudo bem que você faça isso, é querido que tu faça isso, né? Porque alguém já fez, né? A gente caminha por sobre as passadas dos grandes gênios, né? E essa é a intenção. A intenção é que você, a outra intenção, né, que vem por trás, é que você não fique só, e que você pegue o conhecimento que você adquiriu ali da leitura, da definição dos temperamentos, que você pegue isso e você vá observar as coisas ao teu redor e tente brincar, sabe? Brincar com os temperamentos. Olha, que temperamento essa árvore tem? Que temperamento esse copo tem? Né? Que temperamento Os essa... alimentos, né? Isso, você vai olhar para as coisas e vai ver que tudo tem um temperamento. Todas as coisas criadas têm um temperamento. Tá, esse copo aqui que eu peguei o exemplo, né? Ele dentro dele aqui ele é vazio, né? A gente coloca uma água. Ele está dando forma para a água aqui dentro. Né? Ele tem um componente estrutural, ele é rígido, ele não flui na minha mão, ele não se liquefaz na minha mão. Ou seja, ele é seco, ele tem uma forma bem definida, ele tem uma secura bem definida. Né? Ele está aqui estável, totalmente estável, a não ser que eu dê uma martelada nele, ele não muda de forma. E eu, inclusive, dei algumas já, eu vivo derrubando. Mas ele tem a mesma forma, ou seja, ele tem um componente seco e ele tem um componente terroso aqui, que é rijo, é isso. Ele não muda de forma, a não ser que eu mude essa forma. Isso é terra, é a definição de terra. A não ser que alguém vá lá e finque uma estaca naquela terra, ela vai ficar lá, inerte, com aquela forma. Agora, se eu for lá e fincar uma estaca e eu tiro a estaca, fica o buraco lá, fica a marca. Se você dá um Tipo de tapa no melancólico, permanência, né? se você dá um tapa no melancólico, aquele tapa vai ficar reverberando uma vida inteira. Igual a estaca que tu finca na terra, igual o tombo que eu dei nesse copo. Ele tá aqui. Não me deixa esquecer do dia que eu derrubei ele. E ele dá Olha, forma pra algo, né? Pra água que vem aqui dentro. olha, eu tenho um amigão mesmo de infância, que é melancólico. De vez em quando ele fala assim, cara, você lembra quando a gente estava conversando naquele lugar tal, que você falou tal coisa assim, e eu falei tal coisa, e você discordou de mim? Aí hoje em dia, isso tipo há 18 anos atrás. E aí agora você apareceu aqui em 2025 concordando comigo lá de 2003, porque e pelo que lá você discordou de mim e agora você está falando o contrário. Como é que você tem coragem de fazer isso? Cara, eu não sei, eu não lembro. Eu Isso é uma... provavelmente era um idiota em 2003, entendeu? Não É, sei lá. isso é uma... E ele tira essas coisas. Então, tu vê, tipo, é isso que a gente tem que... É isso que eu quero dizer, assim, não que você não vá ler a literatura. É lógico que pode ler literatura, desde que você consiga
pegar essa literatura, essas coisas que você lê e brincar com elas na realidade, sabe? Você vai flertar com elas na realidade, ver o temperamento das coisas na realidade. Você vai fazer essa experiência de definir o temperamento das coisas, para daí você conseguir olhar para pessoas. Entende? Para daí você conseguir olhar para as pessoas que é totalmente, né, volúvel, instável e tá sempre parecendo outra coisa, a matéria ali, né, da pessoa tem outros componentes que vão fazer com que ela pareça outros temperamentos, mas um copo não, uma fogueira não, sei lá, um rio, enfim, aquilo ele é uma presença. É um verbo de algo, né? Isso, ele é verbo de algo, ele está te comunicando algo. E você tem que fazer essa leitura, saber fazer essa leitura. Aí você vai lá e estuda temperamento. Do jeito certo, né? Na fonte certa. Vai lá e conhece os temperamentos, conhece os elementos. Né? Tem um materialzinho bem legal. Hoje já eles nem são mais juntos. Enfim. Agora esqueci o nome do material. Que ele tem bem certinho as explicações, é um PDFzinho. Ele tem bem certinho as explicações de quente, seco, úmido, dessa questão simbólica toda, sabe? Embora eu tenha lido ele muitos anos atrás, quando eu li eu não entendi muito bem, aí depois que eu comecei a estudar outras coisas, comecei a estudar São Tomás, eu voltei a entender. Eu não sei se você chegou a ler o livro do Ítalo, o Criação dos Filhos e os Temperamentos, eu acho que chama assim. Uhum. Ele tem uma explicação bem simbólica ali da origem de cada um deles, né, que é dos filósofos que defendiam isso e tal. E aquele livro ele é muito legal, porque ele realmente ele cataloga direitinho ali cada temperamento, inclusive com os aportes, né, que você comentou do aporte seco e tal. Tem isso tudo lá, não sei se você chegou a ler esse livro, mas eu recomendo muito para quem quer começar a entender. E ele é um livro pequenininho, ele é fininho assim, ó. Para quem é pai, quem é mãe, é incrível. Esse livro é muito bom. Tem um livro, acho que é de um reverendo também, um reverendo americano, assim, que ele é bem bom. Eu sei que eu tenho muita coisa em PDF, assim, sabe? PDF antigo, assim. Chamem no WhatsApp que eu dou um jeito de colocar isso num drive e compartilho. Mas tem uns materiais muito legais, assim, sobre esse tem um PDF que ele foi escrito por uma família, sabe? Um casal escreveu, assim. Legal. E eles usam os filhos como exemplo. É bem legal. É tipo, o que fazer? Nisso e nisso, sabe? O que fazer quando fulano faz assim, o que fazer quando ciclano faz assim. É bem legal mesmo. E super hoje, com outros conhecimentos em relação ao temperamento, lendo aquilo, ele ainda sabe, tipo... Só que daí ela trabalha a questão... Quem não trabalha temperamento dentro da simbólica, sempre vai ter essa visão de que você pode ter mais de um temperamento. Quem isola o temperamento da simbólica vai falar... Fica impreciso, né? Porque aí vira comportamento, não tem uma essência. Exatamente. No ser. Exato. É um comportamento. Você se comporta de tal jeito, então deve ser tal coisa. Agora, se você aprende temperamentos a partir da simbólica, você vai ver que é impossível, que não tem como. Que tu pode, essa confusão que se dá dentro dos temperamentos, ela vai ser porque tu tem dentro do teu mapa algum outro componente que se parece, né? Que algum outro elemento, ou dentro da tua criação. Mas daí a gente vai para outra conversa muito mais profunda, muito mais filosófica, muito mais simbólica. Mas daí, se tu isola a simbólica, tu vai terminar com 2, 3 temperamentos. Quando tu vê, tu é uma quimera ambulante aí, tá cheio de temperamentos. Ainda mais se for fleumático, né? Cada dia você está refletindo uma coisa, né? Que a água reflete. Então, cada dia você se comporta mais como uma pessoa que você convive. Então, aí você realmente vai achar que cada dia você tem um temperamento diferente. É uma experiência terrível, assim, até para tentar definir como fleumático foi um custo. Depois eu consegui entender. Assim. Você pega a forma, né? É muito fácil, né? Exato. Acaba pegando Dai, eu queria te agradecer demais. Foi uma tremenda de uma aula. A gente está aqui quase 1h30 e eu acho que, assim, se as pessoas assistirem isso aqui com calma, isso aqui vai ficar salvo. Vai assistir isso com calma. Depois eu vou colocar o áudio lá no meu podcast, o Pai Old School. Então vai ficar disponível também em podcast. Vou colocar no meu canal do YouTube também, o Pai Old School. E aí a pessoa vai ter várias formas de ver, de ouvir, enfim, botar para ir para o trabalho. Não tem desculpa para não consumir isso aqui. Isso aqui tem ouro aqui, gente, tá, pessoal? Para quem não conhece nada de temperamento, isso aqui foi uma aula, uma verdadeira aula. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disposição e por disponibilizar o seu conhecimento desse jeito. Assim. Imagina, eu fico grata pelo convite. Eu ando meio treinada, né? Depois que eu tive neném, como eu voltei a trabalhar, abri um negócio,
Eu quase nem apareço no Insta, mas fico muito grata pelo convite, por poder ter participado, enfim, sempre que precisar, tamo aí.